Pastoreando o Coração da Criança. Autor Teddy Tripp. Capítulo 2. O desenvolvimento do seu filho. Influências que moldam. Meu filho, aos 11 anos, criava porcos e estava frustrado. Os porcos viraram o recipiente de água com os seus focinhos, tornando impossível de manter a água fresca para eles. Decidimos fazer uma bacia de concreto, suficientemente forte e pesada para impedir os porcos de virarem a água. Construímos uma forma de madeira e começamos a derramar o concreto na forma. Enquanto trabalhávamos, comecei a contar aos meninos como suas jovens vidas eram semelhantes a esse nosso projeto. As estruturas dos nossos lares eram como as formas. Suas vidas eram como o concreto derramado. Um dia, quando a forma fosse removida, eles seriam fortes e úteis. A disciplina sofrida na infância fortaleceria suas vidas adultas. Eu falava com eloquência e eles ouviam com cortesia e respeito. Quando parei o meu discurso a fim de respirar, eles correram para brincar, claramente, pouco impressionados com a semelhança entre suas jovens vidas e a bacia para os porcos. Os garotos não estavam preparados para pensar tão racionalmente. Eu não podia culpá-los. Não é fácil pensar sobre a influência que moldam a vida dos nossos filhos. No entanto, eles estão sendo formados e moldados pelas circunstâncias da vida. Todas as questões da vida familiar têm um impacto profundo sobre o tipo de pessoa que a criança se torna. Influências formativas. Neste capítulo, apresentarei em quadro para ajudá-lo a entender as influências formativas da infância. Embora o termo influências formativas seja novo, o significado é tão antigo quanto a humanidade. Influências formativas são aqueles eventos e circunstâncias nos anos de desenvolvimento da criança que se comprovam catalisadores para tornarem a pessoa que ela é. Porém, a formação não é automática. As maneiras como a criança reage a estes eventos e circunstâncias determinam o efeito que eles têm sobre ela. Existe uma clara recomendação bíblica para se reconhecer as implicações da experiência da primeira infância. As principais passagens que lidam com o tema da família, Deuteronômio 6, Efésios 6 e Colossenses 3, pressupõem as implicações na vida inteira que advém da experiência da primeira infância. As escrituras demandam sua atenção às influências formativas. A pessoa que seu filho se torna é um produto de duas coisas. A primeira é sua experiência de vida, a segunda é como ele interage com essa experiência. O primeiro quadro lida com as influências formativas da vida. No próximo capítulo, apresentarei um quadro tratando das respostas da criança àquelas influências formativas. Ela não apenas recebe a ação das circunstâncias da vida, ela reage. Responde de acordo com a orientação e direção a Deus que existe em seu coração. Entender este quadro o ajudará a reconhecer onde seus filhos necessitam de estrutura e de pastoreio. As setas no diagrama abaixo representam essas influências formativas. Essas influências, tanto dentro quanto fora do controle dos pais, chegam até a criança e afetam poderosamente a sua vida. Estrutura da vida familiar. Uma dessas setas representa a estrutura da vida familiar. É um tradicional núcleo familiar? A quantas gerações de pais de crianças está exposta? É uma família de 2 ou 3 gerações. Ambos, pai e mãe, estão vivos e exercem suas funções como pais dentro do lar? Como são estruturados os papéis dos pais? Existem outras crianças ou a vida familiar é organizada em torno de uma criança somente? Qual é a ordem de nascimento das crianças? Qual é o relacionamento entre as crianças? Qual é a proximidade ou distância entre elas em termos de idade, habilidade, interesse ou personalidade? Como a personalidade da criança se mescla com a dos outros membros da família? Célia e seu marido vieram à procura de aconselhamento. Eram recém-casados e enfrentavam ajustamentos difíceis.
Um dos mais difíceis problemas para Sally era que seu marido não organizava sua vida em torno dela. Ela era filha única. Embora seus pais não a tivessem mimado, nem esbanjado bens materiais para com ela, fizeram de seus desejos e necessidades uma prioridade. Agora, ela não se sentia amada, visto que o seu marido não estruturava a sua vida ao redor dos seus desejos. A vida familiar de Sally, quando criança, havia moldado profundamente suas necessidades e expectativas a respeito de seu marido. Valores familiares. Outra seta denota valores familiares, o que é importante para os pais, o que motiva um debate e o que passa sem ser notado. Pessoas são mais importantes do que coisas. Os pais ficam mais preocupados por causa de um furo na calça do uniforme escolar ou por causa de uma briga entre os colegas. Que filosofia e ideias a criança ouviu? Os filhos devem ser vistos e não ouvidos no lar? Quais são as regras faladas e não faladas na vida familiar, onde Deus se encaixa na vida familiar? A vida é organizada em torno de se conhecer e amar a Deus ou a família está em uma órbita diferente? Cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Colossenses 2:8. A pergunta que você precisa saber é essa: os valores de seu lar são baseados nas tradições humanas e nos princípios básicos deste mundo ou em Cristo? Perguntei recentemente a um garotinho de 10 anos sobre o que poderia causar-lhe mais problemas: quebrar um vaso caro ou desobedecer a uma ordem específica de seus pais. Sem hesitação, ele disse que seria muito pior que quebrasse um vaso. Esse garoto aprendeu os valores do lar. Ele percebeu um valor não pronunciado, o qual diz que vasos caros causam muito mais preocupações para seus pais do que garotos desobedientes. Tais valores baseiam-se em filosofias superficiais e enganosas. Existem outros aspectos dos valores familiares. Quais são os limites dentro da família? Onde os segredos são guardados e onde são revelados? Os relacionamentos com os vizinhos são instintivamente abertos ou restritos? Qual é a altura das muralhas em torno da família? Onde essas muralhas podem ser penetradas? Algumas famílias nunca revelariam seus problemas aos seus parentes, mas livremente os compartilhariam com os vizinhos. Outros chamariam um irmão para ajudar, mas nunca um vizinho que está próximo. Provérbios 27:10. Muitas crianças crescem sem saber o salário do pai, enquanto outras sabem o saldo bancário dele diariamente. Alguns pais não revelam o segredo aos seus filhos. Alguns filhos compartilham segredos, mas não com seus pais. Às vezes, mãe e filho não revelam segredo ao pai. Às vezes, pai e filho não revelam segredos à mãe. Toda família estabelece limites familiares. Podem não ser falados nem refletidos, mas existem. Papéis familiares. Dentro da estrutura familiar, há papéis que cada membro da família desempenha. Alguns pais estão envolvidos em cada aspecto da vida familiar. Outros pais estão ocupados e distantes das atividades da família. Coisas sutis, tais como quem paga a conta ou quem agenda o compromisso da família, dizem muito sobre os papéis familiares. Os filhos têm papéis dentro da família também. Conheço um lar em que os filhos são obrigados a colocar as meias e os sapatos no pai, porque ele é obeso e acha desconfortável ter que calçá-los. Como esse pai é cruel e áspero no modo como requer este serviço, os filhos estão sendo moldados fortemente sobre o seu lugar na vida familiar. Resolução de conflito familiar. Qualquer pessoa que faz aconselhamento conjugal pode testemunhar do poder da influência familiar no modo como os problemas são resolvidos. A família sabe conversar sobre o problema? Eles resolvem os problemas ou simplesmente se afastam? Os problemas são resolvidos através de princípios bíblicos ou por autoritarismo? Os membros da família usam sinais não verbais, como, por exemplo, um buquê de rosas para resolver conflitos? Provérbios 12, 15 e 16 diz:
O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. A ira do insensato no instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. A criança aprende a ser um tolo ou um sábio através da influência formativa no lar. Sammy ficava com raiva e corria para fora da sala no jardim de infância quando não gostava do que estava acontecendo. O professor chamou seus pais para uma reunião. O pai de Sammy ficou frustrado com a reunião e saiu rapidamente da sala. O professor ganhou uma melhor compreensão do motivo pelo qual Sammy se comportava daquele modo. Como a família reage ao fracasso? Outro ponto que se relaciona ao desenvolvimento da criança é como os pais lidam com os fracassos de seus filhos. A infância é cheia de desajeitadas tentativas e esforços fracassados. As crianças são imaturas e, ao aprenderem a dominar as habilidades de um mundo sofisticado, inevitavelmente cometem erro. A questão importante para nossos objetivos é como são tratados esses fracassos. Essas crianças são levadas a se sentirem tolas, zombam-se delas por causa de seus fracassos, a família diverte-se às custas dos seus membros. Alguns pais demonstram uma habilidade maravilhosa ao verem tentativas fracassadas como esforços louváveis. Estes sempre encorajam e são adeptos da neutralização dos efeitos do fiasco. Tenha a criança aprendido o elogio confiável ou a crítica negativa, ou ainda a mistura dessas duas coisas. Isso será uma poderosa influência formativa em sua vida. História familiar. A outra questão. Cada família tem sua própria história. Alguns membros da família estão nascendo, enquanto outros estão morrendo. Há casamentos e divórcios. As famílias experimentam estabilidade ou instabilidade social. Há dinheiro suficiente ou não há. Alguns gozam de boa saúde, enquanto outros precisam estruturar suas vidas em torno da enfermidade. Algumas famílias têm raízes profundas na vizinhança, enquanto outras são continuamente desarraigadas. Recentemente, gastei algum tempo em ajudar uma mulher a repassar os eventos de sua infância. Parte de nossa conversa foi assim: quantas vezes você mudou de residência na infância? Muitas vezes. 5 ou 10? Ah, não. Mais do que isso. Não, mais do que 20? Ela parou por algum minuto pensando e calculando. Muito mais do que 20. Mais tarde contou-me que ela e sua irmã contaram 46 mudanças antes dos 18 anos. Para ser exato, a história da família afetou profundamente os valores e perspectivas daquela mulher. Esta breve lista é apenas sugestiva das circunstâncias que têm impacto sobre a nossa vida. Os efeitos dessas coisas sobre nós são inegáveis. Erros na compreensão das influências formativas. Há 2 erros que ocorrem em relação às influências formativas da vida. O primeiro deles é ver tais influências de modo determinista. É o erro de presumir-se que a criança é vítima em defesa da circunstância em que cresceu. O segundo erro é a negação, ou seja, dizer que a criança não é afetada por sua experiência de infância. Passagens como Provérbios 29 e 21 ilustram a importância da experiência de infância. Lemos que o servo mimado desde jovem é afetado de tal modo que mais tarde traz desprazer. Tanto a negação quanto o determinismo são incorretos. É necessário entender biblicamente essas influências formativas. Esta compreensão os ajudará em suas tarefas como pais. Comete-se um grave erro ao se concluir que a criação de filhos nada mais é do que prover as melhores influências formativas para eles. Muitos pais cristãos adotam o terminismo cristão. Eles concluem: se pudermos protegê-lo e abrigá-lo suficientemente bem, se pudermos ser sempre positivos com ele, se o enviarmos a escolas cristãs, se o educarmos em casa, se pudermos prover a melhor experiência de infância possível, então nosso filho será uma ótima pessoa. Estes pais têm a certeza de que um ambiente adequado produzirá uma criança adequada. Agem quase como se a criança fosse inerte.
Este tipo de postura é simplesmente determinismo com roupagem cristã. Tenho um amigo que é oleiro. Ele me disse que só pode criar o tipo de vaso que o barro com a qual trabalha lhe permite criar. O barro não é meramente passivo em suas mãos. O barro reage ao seu toque. Um tipo de barro é elástico e flexível. Outro é quebradiço e duro de se trabalhar. Sua observação fornece uma boa analogia. Você precisa preocupar-se em prover as influências formativas mais estáveis, mas nunca deve supor que está apenas moldando o barro passivo. O barro responde à moldagem. Ele aceita ou rejeita ser moldado. Os filhos nunca são receptores passivos de moldagem. Antes, são reagentes ativos. A reação de seu filho ou filha demonstra se a vida dele ou dela está direcionada a Deus. Se o seu filho conhece e ama a Deus, se considera que o conhecimento de Deus pode capacitá-lo a ter paz em qualquer circunstância, então responderá construtivamente aos seus esforços de moldagem. Se o seu filho não conhece e não ama a Deus, mas tenta satisfazer sua sede em cisternas rotas que não retêm as águas, ele pode rebelar-se contra os seus melhores esforços. Você precisa fazer tudo o que Deus lhe chamou para fazer, mas o resultado é mais complexo do que somente saber se fez a coisa certa e do modo certo. Seus filhos são responsáveis pelo modo como reagem à sua criação. O determinismo faz os pais concluírem que as boas influências formativas automaticamente produzirão bons filhos. Esse conceito frequentemente produz fruto amargo mais tarde na vida. Os pais que têm um adolescente ou um jovem indomável e problemático concluem que a causa foi as influências formativas que lhe proporcionaram. Acham que se tivessem um lar um pouco mais estruturado, tudo teria saído bem. Esquecem-se de que a criança nunca é determinada exclusivamente pelas influências formativas da vida. Lembre-se, Provérbios 4:23 instrui que o coração é a fonte de onde emana a vida. O coração de seu filho determina como ele reage à sua maneira de criá-lo. O senhor e a senhora Everett tinham um rebelde filho de 15 anos. Eles admitiam ter cometido muitos erros na criação do filho. Seus erros, porém, cegou-os ao ponto de não verem as necessidades dele. Quando via seu filho, via seus fracassos. Como resultado, nunca o notaram como um garoto que escolhia pecar. Falharam em detectar a culpa nas escolhas pecaminosas dele. Falharam em ver que ele escolhia não crer e não obedecer em Deus. Eles não tinham sido pais perfeitos. Isso era verdade. Seu filho, porém, não tinha sido um bom filho. Essa parte também era verdade. A falha nesse tipo de visão não considera o fato de que os seres humanos são criaturas dirigidas pela orientação de seus corações. A criação não é inerte na infância. Seus filhos interagem com a vida. Isso nos leva ao nosso próximo capítulo e ao nosso próximo quadro. A aplicação prática. 1. Quais têm sido algumas das influências formativas mais marcantes na vida de seu filho? 2. Qual é a estrutura da sua família? Como isso afeta seu filho ou sua filha? 3. O que os seus filhos identificaram como valores da família? Quais são as coisas que mais importam para você? 4. Onde estão os segredos do seu lar? Você compartilha demais e assim sobrecarrega seus filhos com problemas grandes demais para eles? Você compartilha muito pouco e deste modo isola-os da vida da independência de Deus? 5. Quem é o chefe do seu lar? Existe uma autoridade centralizada ou a sua família toma decisões em reunião? 6. Quais são os padrões para a resolução de conflitos? Como esses padrões têm afetado cada um de seus filhos? É necessário alguma mudança? Que mudanças são essas? 7. O que constitui sucesso ou fracasso em seu lar? 8. Que eventos têm sido fundamentais na história da sua família? Como esses eventos têm afetado? Como têm afetado seus filhos? 9. Você tende a ser determinista no modo como vê a criação de filhos? Consegue ver os filhos como reagentes ativos sobre influências formativas de suas vidas? Como você os vê reagindo?